Seguinte, a gente vai falar nessa 1 hora aqui a parte de citoesqueleto, que lembrar que a aula 3 fala sobre composição química da célula, né? Aí a gente falou membrana plasmática, só fazendo uma revisão aqui. Aí a gente falou sobre o citoplasma das organelas, mas eu não falei de algumas estruturas do citoplasma que ficaram faltando, que é o citoesqueleto e o centríolo. Eu preciso falar do centríolo, principalmente do citoesqueleto, que nós vamos entrar na aula 6 e vamos falar agora de mitose e meiose, e nós vamos depender dessas estruturas. E na aula 5, perdão, a gente falou sobre o material genético, o DNA, o RNA, como é que ele funciona, quem é quem. Então, agora, a aula de agora é para a gente falar sobre o citoesqueleto, tá? O citoesqueleto lá da aula 3. É página 90, 89, 90, alguma coisa assim. Então, o citoesqueleto, gente, o nome já se autoexplica, né? É um esqueleto, então é feito geralmente de proteína, porque como nós somos vertebrados, o nosso esqueleto é interno, endoesqueleto, e é feito de fosfato de cálcio e colágeno. Quando a gente pensa em esqueleto de vertebrados, pensa em proteína, tá? Não estou dizendo que é o esqueleto que forma o nosso corpo, mas é o esqueleto da célula. E falou em esqueleto, guarda proteína. Então, é o esqueleto da célula. E aí vem a pergunta: de qualquer célula? Não. Só das células que têm membrana interna, que são as eucariontes, que têm organela, que têm o núcleo delimitado por membrana, beleza? Essas células, elas precisam fazer as organelas se conversarem. Então, quando eu estava dando aula de complexo de Golgi, retículo, não sei se vocês repararam que eu falava assim, o retículo rugoso produz proteína. Aí ele manda para o Golgi. Aí esse manda para o Golgi, ninguém me perguntou nada, né? Ninguém me perguntou nada se esse manda para o Golgi, manda como? Então, o retículo, ele manda para o Golgi o que ele produz através dos trilhos, chamados de citoesqueleto. Então, você tem que imaginar na cabeça, aquela coisa de ver com o cérebro, que imagina você dentro de uma célula, de um quarto, e que esse quarto tem uma rede tridimensional, e que nessa rede estão apoiadas as organelas. E eu sou uma organela que estou de um lado da rede, a outra organela que está do outro, e eu vou mandar para você uma vesícula. Eu não mando voando, né, assim, na célula, na coloide. E a gente manda na proteína, que é o citoesqueleto, como se fosse um trilho, que vai direcionar. Tudo bem? Então, essas células, elas precisam de esqueleto, mas qual célula? As que têm organela. Então, cuidado, bactérias não têm, células procariontes, bactérias e arqueias, não têm citoesqueleto, porque elas são células pobres em membrana. Então, é o esqueleto das células eucariontes. Se vocês puderem, por gentileza, pegar a apostila e escrever aqui, ó, eucariontes, seria legal, porque tem algumas questões da UF Federal do Rio Grande do Sul, tem umas questões que eu já vi, falando de citoesqueleto em bactéria. E não, é citoesqueleto em célula eucarionte. Vamos lá para as funções, então. Eu vou já falar as funções, e à medida que eu vou falando das proteínas que formam o citoesqueleto, eu vou repetir as funções, tá? Vou dar um panorama geral. Sustentação da estrutura da célula, deixar a célula no seu volume tridimensional. Forma da célula, já que, né, ajuda na forma interna. Movimento da célula, você vai ver que os movimentos da membrana plasmática são feitas pelo citoesqueleto que está atrelado à membrana plasmática, e transporte de estruturas dentro do citoplasma, que eu comentei com vocês sobre isso. As estruturas filamentosas que formam o citoesqueleto, elas são essas aqui, ó, tá vendo ao seu lado aqui, ó, da tela, do seu lado direito. Você tem aqui essas proteínas, as 3, que a constituição é proteica, né? E aí você fala para mim, Dani, eu tenho que decorar? Infelizmente, galera, tem. E tem mais, tá? Já caiu no Enem. Ano passado e uns anos anteriores. Inclusive, a questão do ano passado, que caiu no Enem, era uma reprise, uma cópia de uma questão de anos anteriores, porque o citoesqueleto, de vez em quando, é o elemento surpresa da prova. Então, vamos ver aqui as proteínas. Filamentos de actina, filamentos intermediários e microtúbulos. Deixa eu dar uma dica aqui, porque é decoreba. Quando você fala em filamento, é algo fino, é algo comprido e fino. Então, você vê que os dois aqui são filamentos, tá? Só que a actina, de todos os 3, o filamento é o mais fininho possível. Aí você tem o filamento, que o próprio nome fala intermediário, que ele não é nem fino e nem tão espesso, e os microtúbulos, que são os mais espessos, são túbulos. Então, eu estou te pedindo para você falar, para você lembrar isso,
Lembra que a actina parece um elástico fino? Já os filamentos intermediários, quem é a proteína que nós vamos falar? A queratina. A queratina é uma proteína intermediária. Ela não é nem para contrair, para movimentar, mas também ela não é uma proteína tão como é que eu vou dizer assim, resistente assim. Ela é muito usada, esse filamento aqui de queratina, para fazer ligação entre células, e eu vou falar isso melhor. Mas assim, eu estou tentando fazer você entender um link entre as três, porque, como eu disse, é decoreba, né? Memorização. Então, vamos embora lá, vamos começar aqui. Seguinte, turma, volta lá. Então, resumindo, o citoesqueleto é uma rede dentro do citoplasma das células eucarióticas, formadas por túbulos e filamentos proteicos. Quando eu falar túbulo, é algo mais espesso, microtúbulo. Quando eu falar filamento, é algo mais fino. E aí você tem que o mais fino do fino e o fino médio, que é o intermediário. Então, guarda do meu lado aqui, ó. Isso que você está olhando aqui, ó, é a membrana plasmática, e entre as membranas aqui, numa situação tridimensional, você tem os filamentos, tá vendo? Então, olha só, esse aqui, ó, olha só, quando você olha esse verde aqui, ó, é o mais grosso, olha lá, é o microtúbulo. A proteína, que é essa bolinha que vocês estão vendo, que está formando esse filamento, é microtúbulo, né? A proteína chama tubulina. Então, guarda isso aí, a proteína é a tubulina. Tubulina é a proteína que forma o microtúbulo. Esse azul, que é um pouco mais espesso do que o de baixo, ele é feito de queratina, tá? E o mais fininho feito de bolinhas aqui, que é a actina, é o filamento de actina. Actina são as proteínas feitas de aminoácido. Cada bolinha dessa representa uma proteína, tá bom? Então, repetindo, proteína do microtúbulo, tubulina, proteína do filamento intermediário, queratina, basicamente, e proteína do filamento de actina é a actina. Objetivo, sustentação, proteção e locomoção de estruturas internas e também da célula. Vamos lá, vou apresentar de novo, porque a gente nunca custa falar demais, porque tem desenhos aí que vão mostrar isso. O mais espesso é o túbulo, microtúbulo feito de tubulina. O microfilamento é o micro. Eu gosto quando tem microfilamento, tá vendo? Porque filamento é fino, né? Quando você coloca o micro, você deixa mais fino ainda. E o filamento intermediário. Então, eu gosto quando o vestibular coloca microfilamento, mas, infelizmente, o meu gosto não é o que define, né? Se eu fosse o alecrim dourado, talvez eles iriam escutar, mas o meu gosto não vai definir. Então, tem hora que aparece filamento de actina e tem hora que aparece microfilamento, que aí eu acho mais legal, porque você vai ver que é mais fino do que o filamento. E aí é a actina, que é o elástico, tá? Voltando aqui, a gente tem, vamos falar de um por um agora, porque os vestibulares cobram esse detalhe, tá? Peraí que tá tendo aqui meio que mistura aqui. O microfilamento ou filamento de actina, é óbvio, né? Você não vai ter que ficar decorando quantos nanômetros ele tem. Ele é o mais fino, só isso que eu quero que você guarde. Ele é feito de actina, que é uma proteína, quando eu falo globular, é porque ela tem estrutura terciária, toda proteína tem, né? Então ela tem esse aspecto tridimensional. O suporte, agora sim, ó, o que cai no vestibular é saber que esse filamento, ele está ligado nas proteínas da membrana, aquelas periféricas, e ele que vai fazer a membrana dar aquela volta, que é chamada de microvilosidades. Isso não cai em prova, isso despenca em prova. Então, quando você fala assim, microvilosidades, que são aquelas voltinhas da membrana, especialização de membrana, lembra? Aquelas voltinhas que nem toda célula tem. Algumas células do nosso corpo têm microvilosidades, que são as células que são muito especializadas em absorver, em excretar. Então, vamos recapitular? Quais células têm microvilosidade? As células do intestino, da porção delgada, que a gente chama de duodeno, da parede do duodeno do intestino delgado, tem microvilosidade para aumentar a superfície de absorção. Nos túbulos renais, nos néfrons, tem microvilosidade para aumentar a absorção e excreção. Então, gente, microvilosidade nem toda célula tem, aquelas voltinhas que parecem dedinhos. Mas cada voltinha daquela é o citoesqueleto que está puxando para fora. E qual desses 3 proteínas do citoesqueleto basicamente faz a elasticidade, né? É a actina. Junções celulares, o que são junções celulares? Olha a minha imagem aqui. Aqui eu tenho um filamento microvilosidade e aqui eu poderia ter, por exemplo, uma união maior entre as células, uma adesão. Então, junção celulares tem as GAP, as oclusões, também pode ser responsável por isso o citoesqueleto, mas mais especificamente a proteína chamada actina. Vou dar uma dica. Junção celular, eu coloquei aqui, porque sim, mas assim, junção celular você vai guardar mais a queratina, o filamento intermediário. Então, pensa comigo aqui.
Se eu estou falando de um tecido epitelial, que as células têm que ser super justapostas, aí, gente, vai entrar em tecido daqui a pouco. Quando eu falar em tecido epitelial, eu vou falar um conjunto de células que são muito, muito, muito unidas, justapostas. Quem é que está fazendo essa união entre elas? A junção celular. Mas, Dani, essa junção celular saiu de onde? Do além? Não, foi o citoesqueleto. Mas qual proteína do citoesqueleto? Aí, gente, eu vou pedir para vocês lembrarem da queratina. Queratina é a proteína mais resistente do que a actina. Porque na junção, eu não estou preocupada em esticar, eu não estou preocupada em movimentar, eu estou preocupada em unir algo que seja resistente. Então, a junção celular, embora esteja aqui, eu quero que você guarde a queratina, porque as coisas meio que se repetem, sabe? Agora, quando eu falar actina, eu quero que você guarde de movimento, eu quero que você lembre de pseudópodos, eu quero que você imagine que os cloroplastos ficam girando dentro do citoplasma para captar melhor a luz. Tudo que entrela movimento, você vai lembrar da actina. Olha aqui, citocinese, nós vamos aprender esse nome mais para frente, tá? Citocinese é a separação do citoplasma. O citoplasma também, como que se separa? A membrana movimenta para dentro ou para fora. Vocês vão aprender isso ainda, nós não tivemos essa aula. Mas não interessa, a membrana movimentou. Adivinha? Actina. Lembra da contração muscular? Actina e miosina. Tudo bem que ali a actina não é o citoesqueleto, basicamente, mas ela faz parte do citoesqueleto. E na célula muscular, ela tem maior quantidade ainda. Então, uma outra coisa que é interessante, que a gente vai estudar os tecidos, o citoesqueleto, ele é feito de 3 proteínas, mas com proporções diferentes entre cada tecido. Isso que é o legal, barato da coisa. As células são feitas das mesmas coisas, estruturas, só que em proporções diferentes, tá bom? Então, por isso que eu estou falando, citoesqueleto é uma rede de proteínas, olha lá, e cada célula tem uma proporção diferente dessas proteínas. Tem todas, mas com proporções diferentes. Uma célula em movimento tem que ter muita actina. Uma célula que é para unir com a outra e gerar resistência, tem que ter o quê? Muita queratina. Então, essas imagens que eu estou colocando aqui, ó, o movimento do cloroplasto, o movimento para fazer o pseudópodo, porque tem alguns protozoários que se movimentam por pseudópodo, são riquíssimos em actina, tá? Do citoesqueleto. Aqui, ó, divisão celular, citoesqueleto. Agora vamos para os filamentos intermediários. Filamentos intermediários são aqueles filamentos que não são nem tão finos e nem tão espessos. 9 a 10 nanômetros. 9 a 10 nanômetros é o meio do caminho. Então, a proteína aqui é a queratina. Esse sim, galerinha, eu quero que vocês guardam, que é resistência, é tração, é força e é junção celular. Tanto é que eu coloquei desmossomos aqui. Não sei se vocês vão lembrar o que é desmossomos, né? Porque foi uma aula que a gente deu de especialização de membrana. Mas, vamos lembrar aqui. Desmossomos quer dizer o quê? Olha aqui minha mão, ó. Minha mão é uma célula. Aqui vai ter... Só que esse dedinho aqui tá atrapalhando, hein? Esse dedinho tá aqui dentro. A membrana plasmática, ó. Fazer assim. Aí, minha outra mão é membrana plasmática. Olha aqui. Legal, né? Tá uma do lado da outra. Só que eu preciso fazer elas se unirem. O que eu vou fazer? Tá vendo meu dedo aqui? O meu dedo é como se fosse uma proteína que está saindo de dentro com a outra proteína e vai entrelaçar, ó, vai entrelaçar. Essa proteína que está entrelaçando, ó, e vai juntar as duas, é chamado de queratina, que faz parte do citoesqueleto, só que o nome do entrelaçamento é uma junção. Então, aí a gente viu lá naquelas aulas que pode ser uma junção do tipo, uma proteína alinhavando de um lado para o outro, aí é o desmossomo. Ah, não, mas pode ser tipo um botão de pressão, que você tem um lado da membrana côncavo e o outro convexo, e aí você faz assim, sabe aquelas jaquetas de pressão, que o botão assim pressiona no outro, ó? Mas mesmo assim, uma célula ficou côncava e a outra convexa, porque quem mobilizou a membrana para ficar assim e assim, foi o citoesqueleto. Qual estrutura? Queratina. Então, qualquer junção de membrana, pode lembrar que é o filamento intermediário, para dar resistência, para dar a força. A pele nossa, a camada mais externa, que é o tecido epitelial, é riquíssima em queratina, por 2 motivos. Para unir as células, e a última camada vai ser totalmente preenchida dentro dela de queratina, ao ponto que a célula vai morrer. E aí a gente vai formar aquela camada morta, tá? Que a gente vai ver no tecido. Então, quando eu for dar aula de histologia, eu vou falar muito no tecido epitelial sobre o citoesqueleto, sobre as junções de membrana. Então, a gente tem que fazer esses links, senão a gente vai esquecer, tá? Então, a quantidade é proporcional ao estresse. Vamos lá. Quem gosta muito de escrever, desenhar e põe força na mão,
Você vai vendo, você vai escrevendo, daqui a pouco, não sei se vocês fazem isso, porque eu sou exagerada, né? Eu seguro a caneta com força, que o meu dedo faz né, um calinho assim. Aí você fala, o que é isso? Isso é excesso de queratina. Por quê? O corpo começa a estimular o gene, a força que se aplica. Bailarina tem as joanetes dela, né? Você que está com o sapato apertado, ele vai formando aquele calo, né? Só o que é isso? Isso aí é pressão da pele. A pressão faz com que os genes daquelas células acordem e comecem a produzir RNA para produzir queratina. E aí você começa a ter, né, essas deformações, mas é mecanismo de defesa. Porque já que você está, né, você aprendeu, né, as leis de Newton, né, já que você está aplicando uma força, o corpo reage com uma força na mesma intensidade em sentidos opostos. Então, é sobre a queratina, é sobre esse citoesqueleto. Tá, beleza? Vocês estão entendendo? Tá todo mundo aí tranquilo? Eu não estou enxergando o chat, peraí. A senhora mexeu tanto e foi embora. Pessoal, tá tudo bem? A Duda falou sim, enxerguei. Alguma dúvida? Qualquer coisa vocês perguntam, hein? Então, beleza, tudo certo. E para finalizar, é rapidinho, tá vendo? Esse esqueleto é rapidinho. E para finalizar, decoreba os microtúbulos. Beleza, Rafinha? E para finalizar, esses são os caras do vestibular, tá? Esses o vestibular gosta, porque o microtúbulo está envolvido em trocentas coisas que nós vamos fazer uns exercícios agora. Vocês vão ver comigo como é que é. Olha só, eu sei que eu não estou pedindo para vocês decorarem nanômetro, que é absurdo isso. Mas você viu que eu comecei com 8 nanômetros, depois fui para 10, e agora eu estou em 25. Olha só como é que esse negócio é muito mais espesso em relação aos demais. Ele é formado por duas proteínas que têm só... É a mesma proteína, na verdade, só que elas têm uma forma espacial diferente. É a tubulina. Porque, veja bem, tubulina. Então, existe uma forma espacial, que uma está mais para a direita e para a esquerda, que eu não vou entrar nesse mérito, gente. Isso é mais bioquímica mesmo, tem a ver com isomeria, então, nem vou entrar nisso. A gente só sabe que a proteína é tubulina. E aí, tá vendo aqui embaixo, ó, o dímero. Dímero quer dizer duas tubulinas que têm uma estrutura complementar. Elas são a mesma proteína, só que com um formato meio diferente, e aí elas vão se unir, e a cada duas elas vão se alinhando de duas em duas e vão formando esse tubo. Então, se eu te perguntar assim, o que é feito esse microtúbulo de tubulina? Que são dois tipos de tubulina que vão se organizar nesses túbulos. Tá, muito bonito. Para que eu preciso saber isso? Porque esse microtúbulo, além de formar o citoesqueleto que dá sustentação, proteção, forma na célula, movimento e tal, ele é o que vai formar o citoesqueleto e o centríolo. Então, uma parte dos microtúbulos, alguém deve estar pensando assim, Dani do céu, de onde vieram essas proteínas? Do gene, DNA está guardando os genes que são receitas para proteínas. Então, o DNA, ele vai expressar o gene da tubulina e começa a produzir muita tubulina em células que eu preciso de muito microtúbulo. Qual célula que eu preciso de muito microtúbulo? As células que eu preciso de centríolo, por exemplo. As células que eu preciso fazer divisão celular. Porque vocês vão ver que esses microtúbulos aqui, eles são o trilho. Que trilho, Dani? Quando o retículo quer mandar a vesícula lá para o complexo, imagina um trilho de trem, é um microtúbulo. Ele é o trilho que vai conectar o retículo com o Golgi com a membrana, o Golgi com o lisossomo. Todas as organelas estão embebidas nessa rede, e a conexão, o trilho, é o microtúbulo. Então, eles auxiliam no transporte das vesículas. E o lisossomo acabou ele vai se unir com um fagossomo, que é uma vesícula. Como é que ele vai descobrir que o fagossomo? Pelo trilho. O trilho é o microtúbulo. Então, quando a gente dá aula, né, parece que está tudo voando, tudo tem uma varinha de condão, as coisas são muito... Tudo está interligado. E por proteína, porque o DNA, que é o pai delas, ele vai comandar a célula, ele comanda a célula através de proteína, gente. Então, é bonito demais você entender que toda a formação, quem está por trás, se você pensar, é o DNA. Então, ele forma as fibras do fuso da divisão. Você deve estar falando assim, eu não sei o que é fibra do fuso. É porque nós vamos ver isso nas próximas aulas. E ele forma os centríolos. Mas eu vou falar mais ou menos das fibras do fuso, para não ficar vocês no vácuo. Vamos pegar o centríolo, então. O centríolo é uma organela, a qual não falei, vou falar agora. É uma organela que só aparece em algumas células. Cuidado! Pensa comigo no raciocínio. Se o microtúbulo faz parte do citoesqueleto,
E o citoesqueleto é característico de células eucariontes, ricas em membranas, logo, bactéria não tem centríolo, ponto. Segundo, centríolo tem muito relação com movimento. Tem células que não movimentam tanto, tipo célula vegetal. Célula vegetal, para que vai ter centríolo? A célula vegetal ela é fixa. Só tem uma célula vegetal que se movimenta. É uma só, dentro de todas as que existem, que é o gameta masculino, da briófita e da pteridófita. Isso. O flagelo da bactéria, Duda, o flagelo da bactéria não vem do centríolo. Na membrana plasmática da bactéria, vai ser depositada uma proteína chamada flagelina. Essa proteína, ela veio do gene da bactéria. Só quem tem esse gene é a bactéria. A gente não produz essa proteína chamada flagelina. Então, o gene da bactéria produz, né, um RNA mensageiro lá no citoplasma, e aí o ribossomo da bactéria vai ler e vai produzir a flagelina. A flagelina vai lá na membrana e vai se unindo com outra flagelina, e vai esticando a membrana plasmática. Então, as proteínas que fazem o flagelo de bactérias, e outra coisa, Duda, nem toda bactéria tem flagelo, tá? Algumas só. Flagelo é uma estrutura que algumas têm e outras não. Isso quer dizer o quê? Que esse gene, nem toda bactéria tem. Tem bactéria que tem gene para produzir flagelina e tem bactéria que não tem. Certo? Você entendeu? Então, tem bactérias que têm flagelo, mas não é feita por centríolo. Bom você perguntar isso, porque já caiu isso em prova. Olha, o centríolo da bactéria é feito... Mentira. A flagelo da bactéria é feito por centríolo. Não, é feita por uma proteína chamada flagelina. Ok? Então, voltando lá. O que é um centríolo? Eu vou voltar e falar quem tem e quem não tem centríolo, para vocês não errarem aqui, não esquecerem. Centríolo é uma organela feita de microtúbulos, e os microtúbulos, olha aqui, ó, na minha seta, eles se organizam em círculos. Como é que eles se organizam? Vamos fazer um corte transversal. Vou fazer um corte transversal e vou olhar por cima, tá? Vou cortar aqui, ó, e olhar por cima. Quando você olha por cima, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Se você contar o trio, você vai ter 9 conjuntos de 3. 3, 3, 3, 9 vezes. Então, você tem que imaginar que você tem 3 microtúbulos repetindo 9 vezes para formar esse tubulão. Então, isso chama trincas de microtúbulos. Numa conformação de 9, 3. 9, 3. Isso é um microtúbulo. Até aí, tá tudo bem? Agora que são elas, ó, se vocês não entenderem, me perguntam. Desses 3 microtúbulos, quando for formar o centríolo e quando for formar o flagelo e os cílios, o centríolo, que são os microtúbulos, eles vão se esticar, vão para perto da membrana e vão começar a esticar os tubos e vai esticar a membrana para fora. É como se eu colocasse minha mão na parede aqui e tivesse força, né? Minha mão seria um microtúbulo e eu pressionasse a parede fosse maleável e eu conseguisse colocar ela lá para o outro quarto. Eu ia fazer força na parede e ela ia pender para o lado de lá. É isso que o microtúbulo faz. Ele vai na membrana e ele começa a esticar os túbulos. Só que, cuidado, ele não estica os três. A cada 3, ele estica 2. A cada 3, ele estica 2. Então, imagina só, ó, 2, 2, 2, 2, 2 conjuntinhos, e ele cria mais um conjunto na ponta, e então ele vai ter aqui, ó, 9 conjuntos, né? Com 2. Na verdade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Esses conjuntinhos que vão ser formados na ponta do centríolo é o microtúbulo, como que o microtúbulo organiza o cílio e o flagelo. Então, você fala, caraca, é complicado, né? Cílios e flagelos, eles são formados por microtúbulos que vieram da organização do centríolo. Só que só uma parte dos microtúbulos, não de todos, porque o centríolo tem 9 conjuntos de 3. E o flagelo e o cílio tem 9 conjuntos de 2, mais um central. Quando você olhar essa imagem, tem vestibular, que eu acho que não, sabe, não tem dó de vocês não, né? Tem vestibular que mostra essa imagem aqui, ó, e mostra essa. E ele quer que você entenda. Isso eu acho uma sacanagem, cara, cobrar isso de vocês. Ele quer que você entenda que aqui é o microtúbulo do centríolo e aqui é o microtúbulo que foi formar os cílios e flagelos. Pares de microtúbulos se alongam, se modificam e formam os cílios e flagelos. E, às vezes, eu vou tentar... Na apostila eu coloquei uma questão que você vai ver essa imagem aqui. Você tem que bater na hora o olho e falar cílios e flagelos. Bateu o olho nessa imagem, é cílio e flagelo.
de uma célula eucarionte que veio do centríolo. Entendeu? E aí você fala, então, vamos lá, microtúbulos, quem tem? Células animais. As células animais que precisam de locomover, né? Porque cílio e flagelo, uma das funções é locomoção. E célula animal, vegetal, ela é fixa. Ela não precisa se locomover, porque ela produz o alimento, ela vai correr atrás de quê? A gente tem que correr atrás da matéria orgânica. A gente é heterotrófico. Então, a célula animal precisa de movimento. Então, ela tem microtúbulos, centríolos. Ela fica, a região que fica o centríolo, presta atenção, a região que fica o centríolo chama centrosomo, tá? E a gente sabe que as células, elas só têm um par de centríolos. Cada célula tem um par de centríolos, a gente não tem vários, entendeu? Quando a gente for duplicar uma célula, lá naquela fase da intérfase que nós falamos ontem, G1 é a fase de produzir proteína, S é a fase que nem toda célula entra, mas quando entra vai duplicar o DNA, concorda? Mas vai duplicar o DNA e duplicar o centríolo também. Há controvérsias nessa minha fala, mas no ensino médio, a gente acaba falando que na fase S, os centríolos, que é um par, ele vai virar 2 pares. Aí, por quê? Porque a célula não vai dividir o citoplasma e o DNA, então um par vai para uma célula, outro par vai para outra célula. Então, o centríolo só tem um par em cada célula. E se você enxergar 2 pares, é porque essa célula está entrando em divisão celular, tá? Formados por 9 conjuntos de 3 microtúbulos. E agora, ó, quem tem centríolo? Alguns organismos unicelulares. Alguém lembra que organismo é esse unicelular que tem centríolo? Alguém sabe? Organismos unicelulares que têm centríolo e organismos unicelulares que não têm centríolo? Vamos lá. Protozoário, Duda, isso mesmo. Os protozoários, eles têm centríolos porque a gente classifica os protozoários de acordo com a locomoção. Lembra que zoário é animal, proto é o primeiro animal. Então por que não coloca eles no reino animal? Porque no reino animal só existem seres multicelulares. Como os protozoários são os nossos ancestrais, mas eles são unicelulares, onde que eu ponho esses amigos? Naquele grupo várzea. Não sabe onde colocar? Enfia naquele reino que não existe mais no ensino superior. Enfia no reino várzea, chamado reino protoctista ou protista. Quando você não sabe onde colocar o treco, põe lá. Então, o protozoário é um zoário. Ele é um ancestral dos animais. Mas ele não está no reino animal porque ele é unicelular. Mas se ele é ancestral de animal, por que eu estou falando isso? Porque ele é heterotrófico, caramba. Então, ele tem que locomover. E aí a gente classifica pela locomoção, cílios, flagelos, pseudópodos. É a mesma coisa de perguntar, então o protozoário tem citoesqueleto? Mas, claro, sem citoesqueleto ele não anda. Anda, que eu falo, é locomove, tá? Então, olha lá. Quem não tem centríolo? Organismos unicelulares como bactérias, organismos unicelulares como, por exemplo, alguns fungos, células vegetais. Esses caras não têm centríolo. Tá, beleza? Função do centríolo: organizar o citoplasma, transportar as vesículas que estão dentro da célula, formar os fusos mitóticos para a reprodução celular e formar os cílios e flagelos nas células eucarióticas. Para quem não entendeu, olha só, os microtúbulos aqui, 9 conjuntinhos de 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tá, beleza? A região da célula em que está esse par é chamado centrosomo. Cuidado que tem uma coisa muito legal de falar, porque aparece também nas questões. Centríolos não derivaram da membrana plasmática, então não são organelas membranosas. Assim como o ribossomo, ribossomos e centríolos não são organelas membranosas, porque não vieram da invaginação da célula. São organelas que vieram de estruturas proteicas, beleza? Estruturas proteicas que formaram ali o ribossomo. O ribossomo tem RNA ribossômico e proteína. E o centríolo tem proteína. Tá, beleza? Em vegetais superiores não tem centríolo, só aquela célula lá, que é o gameta da briófita e da pteridófita, que nós vamos falar mais para frente. Pode ficar tranquilo que a gente vai voltar nisso. Então, gente, é sempre isso, tá? Centríolos estão em duplas, ele é ausente na célula vegetal, tirando o gameta da briófita e da pteridófita. O gameta chama anterozoide, possui flagelo, porque ele vai ter que se deslocar, mas isso fica para depois. Mas a gente está fazendo uma revisão também, para quem já estudou e lê, quer relembrar. E a região que ele fica é chamado de centrosomo ou centro celular, tá? Centro de formação dos microtúbulos, onde ocorre a polimerização. Eita!
O que é polimerização? União de aminoácidos, que acontece lá no ribossomo. Então, os ribossomos vão ler o gene para a tubulina, vai produzir um RNA mensageiro, que o ribossomo vai ler as trincas e vai trazendo os aminoácidos da tubulina e vai fazendo a ligação, e aí o ribossomo produz a tubulina, essa tubulina vai jogar... Ah, gente, presta atenção! Esse ribossomo que está lendo o RNA mensageiro para produzir a tubulina, esse ribossomo está no retículo rugoso ou esse ribossomo está livre no citoplasma? Alguém poderia, por favor, me dizer? O ribossomo que é responsável por ler o RNA mensageiro da tubulina, do gene. Esse ribossomo, para produzir essa tubulina, está no retículo endoplasmático rugoso ou esse ribossomo está livre, leve e solto no citoplasma? Quem lembra? Pode errar. Por que no citoplasma mesmo ele está? Porque a tubulina é uma proteína que é de uso interno. Eu estou fazendo tubulina para fazer centríolo. Eu estou fazendo tubulina para fazer cílio e flagelo. É dentro da célula que a tubulina trabalha. Então, eu falei para vocês que quando o ribossomo for ler um RNA mensageiro que vai produzir uma proteína de uso interno, esse ribossomo ele tem que ser livre. Porque se ele tiver aderido no retículo, vai cair na rede, vai mandar para o Golgi empacota e manda fora. Beleza? Só para a gente fazer a recapitulação das ideias. Olha ele aí, ó. Para quem não sabe, essas são as fibras do fuso, tá? Olha o centríolo aqui, um de cada lado. Olha, tá vendo? Tem par? Não é para ter par. Se tem par, é porque a célula está entrando em divisão celular. E aí, em volta dele, esticam os microtúbulos, tá? Cuidado, viu, gente? Tem aluno que acha que o microtúbulo daqui está saindo do centríolo. Nananina, não. Essa região é chamada centrossomo, beleza? Os ribossomos se alinham aqui com os RNAs mensageiros e começam a produzir o tubulina, e a tubulina começa a formar o microtúbulo aqui. Não estão ligados os microtúbulos no centríolo. Ô, Dani, agora você me confundiu todo. Não estou entendendo mais nada. Cuidado. Microtúbulo é feito de tubulina, certo? Microtúbulo pode ser feito sozinho. Posso fazer um microtúbulo que vai ser usado, esse tubo, no citoesqueleto. Posso fazer um microtúbulo que vai ser usado na fibra do fuso. Isso aqui tudo é microtúbulo, ó. E posso fazer microtúbulo que vai construir o centríolo. Agora, o que eu não quero que você pense é que o microtúbulo que está saindo daqui está vindo do centríolo. Nananina, não. O microtúbulo está sendo constituído nessa região. O centríolo é mais uma estrutura que vem de microtúbulo. Aí você fala, Dani, mas para que você está falando dessa observação? Porque numa célula vegetal não tem centríolo. E aí você vai falar para mim assim, então numa célula vegetal não tem como fazer divisão assim? Lógico que tem. Só que você vai ver essa mesma imagem, só que sem centríolo. Então, numa célula vegetal existe o centrossomo, que é a região da onde partem os microtúbulos. Na célula animal, essa região faz microtúbulo e faz, além do microtúbulo, ela une para fazer o centríolo. Célula vegetal não tem centríolo, mas tem fibra do fuso, organizado desse jeito. Tá beleza? Então, o que não tem na célula vegetal é centríolo. Logo, se não tem centríolo, não tem como ter cílios e flagelos. Mas tem microtúbulo, porque a célula vegetal tem citoesqueleto. E assim a gente finaliza o citoesqueleto mostrando essa imagem para a gente fazer os exercícios. Infelizmente, vocês têm que ter uma noção dessa imagem, porque vocês vão ver na apostila que tem exercício com essas imagens. Então, lembrando, ó, vamos pensar. Vamos fazer uma lógica aqui. Microfilamento é o filamento mais fino e tem a ver com movimento. É óbvio que ele vai ficar aqui na lateral, ó. Porque não é ele que vai fazer o pseudópodo, não é ele que vai fazer microvilosidades, não é ele que vai fazer com que a membrana suba ou desça para dividir. Então, as actinas, elas ficam na periferia, tá vendo? O filamento intermediário, que é a queratina, fica no meio da célula. Fica andando no meio da célula e com algumas conexões, porque lembra que eu disse que ele vai passar de um lado e outro e fazer a junção, adesão? E os microtúbulos, eles ficam, parece um sol, parece uma haste. Quando você vê essa imagem, lembra dessa. Microtúbulos têm esse movimento. E você fala, o que é isso? Aqui é o núcleo, tá? Então, gente, é isso. É uma aula, digamos, por que é dentro da célula? Ô, Duda, desculpa, eu não tinha visto sua pergunta. Eu respondi sua pergunta, por que o tubulina está dentro da célula? Vocês entenderam por que a tubulina? Ah, desculpa, Duda, era afirmação.
Valeu. Foi mal. Foi mal. Beleza, então. Tá joia. É falta de comunicação. Bom, é isso, turma. Agora vamos lá? Microtúbulos, então, centrossomo, divisão celular, você vai lembrar deles. Lembrar disso aqui também. Isso aqui é repetir o que eu já falei. Olha lá. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 9 de 2, com 2 centrais. É um cílios e um flagelo. Não esquece dessa imagem. Ah, viu? Esqueci de dar um nome, né? Vamos falar em nomes. Essa imagem aqui, que você tem 9 conjuntos de 2, que é o cílio flagelo, isso chama axonema. Ih! Axo, em latim quer dizer comprido. Lembra do axônio? A célula vegetal tem axo, algo linear e comprido. Axonema é o nome de onde vai sair o cílio flagelo. 9999 de 222, tá bom? Lembrando isso, tem um corpo basal, aí a membrana vai esticando microfilamentos. Cílios e flagelos, então, né? Lembrar. Aí, cílios e flagelos. Não esquece. O movimento ocorre devido à flexão do axonema. O que é isso? Axonema é essa conexão aqui entre a membrana e onde vai começar os cílios e flagelo. Então, esse nome feio aqui, ó, para a gente que vai falar de conteúdo, né? É uma ultraestrutura, axonema. Movimento devido à flexão. Opa, daqui vai sair os cílios, ó. Vai sair o flagelo, tá? Estrutura do axonema. O que é a estrutura do axonema? 9 pares de 2 e um par central. Cílios e flagelos. Decorebem, axonema. E é isso, gente. Essa é a revisão. Lembrar, então, microtúbulo é o mais espesso, feito de tubulina. É instável porque ele faz e se refaz. Ai, Dani, não entendi esse instável. É porque, assim, quando eu for fazer divisão celular, ele vai ser formado, tá vendo o microtúbulo? Quando acabar a mitose e a meiose, ele vai se desfazer e a proteína vai virar tudo, ficar solta no citoplasma para depois ser usada de novo. Então, quando eu falar que o microtúbulo é instável, eu estou dizendo o seguinte, ó, ele faz e se refaz. Coisa que, por exemplo, a queratina não. A queratina, ela dá sustentação. Ela é estável. E a actina também é instável, por quê? Porque um pseudópito você pode fazer e desfazer. Um movimento você pode fazer e desfazer. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, eu tenho esses nominhos aí. Centrossomo é a região de onde a tubulina é feita, a tubulina faz centríolos, a tubulina faz cílios, a tubulina faz flagelos, a tubulina faz fuso mitótico ou fuso meiótico. Os movimentos das organelas também, né? Não esquece que os movimentos são os trilhos que eu falei. A queratina dá forma, dá sustentação, faz a junção e faz a sustentação aí do envelope nuclear, tá? E as actinas, elas têm a ver com movimento, pseudópodos, contração muscular, citocinese, microvilosidades, que vai absorver e excretar. Beleza? Vamos para o exercício, então? Então, é isso. Esse é o citoesqueleto, essas são as proteínas, só acontece em eucarionte, não custa nada repetir, forma da célula, movimentação, contração, anel. Filamentos, resistência e força, e microtúbulo é aquilo lá, transporte, axonema. Quando eu falar axonema, que nome feio, hein? Cílios e flagelos, forma os centríolos, forma o fuso mitótico, meiótico, e é isso. Não esquece que o que mais cai é falar sobre movimento e contração em relação à actina. Gente, pega para mim, tá? Pega no celular, se vocês puderem, porque vocês não vão imprimir, né? Ou no tablet. Vai lá, por favor, lá no grupo da sala, e pega esse exercício para mim aí, por favor. E vamos fazer aqui juntos? Vamos pensar juntos, pode ser? Ou vocês preferem que eu faça da apostila? Dá uma luz aí para mim. Dá uma luz aí para mim. Pode ser esse? Pode? Pode ser? Então tá, Maitê, vamos embora lá então, Giovana. Pega essa questão aqui e vamos comigo. Essa questão é da Unicamp 2021. Se a apostila estiver aí do lado também é bom, porque eu vou fazer, na hora que eu terminar, eu vou fazer uma da apostila. A capacidade de mudança de cor, existe em algumas espécies de peixes, anfíbios e répteis. Então, vocês já repararam que alguns peixes mudam de cor, anfíbios mudam de cor e répteis mudam de cor.
As mudanças envolvem a mobilização de grânulos de pigmentos em células especializadas. Já gostei, mobilização de grânulos, quer dizer que grânulos estão dentro da célula, grânulos de pigmento, e esses grânulos se movem dentro da célula. Mobilização de coisas dentro da célula já me lembra de citoesqueleto, ok? Em células especializadas que estão produzindo esse grânulo, originadas das cristas neural chamada cromatóforos. E, Dani, está complicando. Bom, como é uma questão aberta, é multidisciplinar, né, gente? Ainda mais Unicamp. Ainda mais Unicamp, que não quer saber que você fique decorando nome. Ele quer que você misture tudo. Então, vai ter uma hora aqui que vai dar um desconforto, porque ou você já viu a matéria toda e está relembrando, e quem está no terceiro ano e está vendo, vai ficar meio esquisito, porque crista neural, eu já vi esse nome, só não lembro aonde, né? Você vai ver esse nome em embriologia. Crista neural é quando vai falar lá da neurula, que vai invaginar, é uma aula de embriologia. Veja bem, que isso aqui são células especializadas na fase adulta do peixe, do anfíbio e do réptil, que foi originada no momento da embriologia na crista neural, ou seja, essa célula tem alguma coisa a ver com o sistema nervoso. É o sistema nervoso, crista neural, sistema nervoso. Só que aí, pensa comigo, quando você estudou embriologia, quem não estudou fica de boa, que nós vamos ver, na embriologia, para formar o sistema nervoso, vem lá de um tecido mais externo do embrião. O embrião tem 3 tecidos primários, endoderme, isso aí, Maria, endoderme, mesoderme e ectoderme. Lembra que o tecido nervoso, ele vem do embrião, da parte externa que vai invaginar. Nós vamos ver isso aí, pessoal, não desanima. Esse tecido externo é chamado de ectoderme, porque é revestimento. Então, se eu falei em crista neural, cara, eu estou falando de células que vão dar origem a um sistema nervoso. Então, esses cromatóforos, na fase adulta do peixe, do anfíbio e do réptil, são células do tecido nervoso. Beleza? Ô, Dani, como é que você sabe? Porque você sabe biologia? Eu não sei ler. Crista neural, tem que ter uns fundamentos. Então, na hora de você estudar, você tem que ter alguns fundamentos. Bom, então tá. Nessas cristas neurais, é uma célula. A depender da coloração e do mecanismo de atuação, os cromatóforos recebem diferentes denominações. Então, olha a imagem aqui, galera. Isso aqui é um cromatóforo. Agregação e dispersão. Tá vendo que os grânulos tem hora que estão juntos e os grânulos tem hora que, se dispersam. Esse movimento que ele disse lá no texto faz com que a coloração mude. É que legal. Eu adoro fazer questão aberta, que a gente aprende muito com a questão aberta. Você ganha mais repertório fazendo questão aberta, porque você aprende. Então, olha que legal. Quando tá assim, ó, é uma cor, que com certeza é mais apagada. Mas quando ele se dispersa, os grânulos se dispersam, aí muda a cor. É o que está falando da mudança da cor, que acontece nesses vertebrados. Agora vem, qual é o folheto embrionário de origem dos cromatóforos? Acabamos de responder. Eu não sei se a Duda está... Mas, bom, olha só, ontem conversando, lembra de questão aberta? Qual que é o comando de verbo? Você tem que saber verbo. Verbo de comando direto, verbo de comando indireto. O verbo aqui é direto, é qual é. Você não inventa moda de inventar, de falar de invaginação, você vai se fuçar. Qual é o folheto embrionário? Ectoderme, meu bem. Não vai falar mais nada, tá? De onde que você ia saber isso? Anota aí, crista neural. A mobilização dos pigmentos é realizada por proteínas motoras, associadas a componentes do citoplasma. Mobilização no citoplasma. Proteína. Olha as palavras-chave, gente. Mobilização, proteína, citoplasma. Sacou a ideia? Qual componente celular permite os padrões de agregação e dispersão apresentados nessa célula, na figura ao lado? Facinho? Todo mundo entendeu? Resposta. O folheto embrionário de origem é o ectoderme. Ô, Dani, eu precisava escrever igual quinta série? Não. Você podia escrever isso ou só colocar o folheto é o ectoderme. Você tem que dar a resposta. Se você fica com medo e achar que tem que escrever bonito, você escreva o que é o objetivo. Não inventa moda, que você toma ferro, tá? Vamos lá. Segunda questão. De novo, direto. Verbo de comando direto. Qual componente celular permite? Rápido. O componente celular que permite os padrões de agregação e dispersão é o microtúbulo. Ou você coloca, o microtúbulo é o componente celular mencionado acima. Você coloca aqui, os dois tudo junto, tá? Eu separei aqui,
porque eu estou dando aula para vocês entenderem, mas você vai colocar aqui na outra frase, entendeu? Ele fez uma pergunta, letra A, e subdividiu a pergunta em duas. Então, você não vai fazer igual eu fiz aqui separadinho, não. Estou tentando te ensinar como que faz. Você vai fazer assim, o folheto embrionário de origem dos cromatóforos é a ectoderma. E o microtúbulo é o componente celular que permite os padrões de agregação, os padrões mencionados acima. Acabou. Nossa, que medo. Vai mesmo, enchendo linguiça para você ver onde você vai parar. Não faça isso. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Deu para visualizar a questão? Ih, gente, cadê vocês? Beleza, então, Duda. Letra B. Os xantóforos xanto é amarelo, eu sei, porque eu estou só ensinando, tá? Você não sabe saber isso não. Mas xanto é amarelo. Eritróforos, vermelho. Cloróforos, vai indo. Mas vamos lá. Os xantóforos, cromatóforos preenchidos por cor amarela, são encontrados em animais não venenosos, como a falsa cobra coral. Já os iridóforos, cromatóforos reflexivos, para tudo. Olha a Unicamp, que linda que ela é. Vocês podem até me xingar. Pensa num vestibular bonito. Você está vendo que ela está mexendo com física? Vocês estão vendo que ela está misturando física com biologia, que é bonito demais? Porque você fala, tá nada. Olha aqui. Se tá... Ô, gente, fala para mim, vocês são melhor que eu nisso. Se o pigmento é amarelo, por que o pigmento é amarelo? Ah, esqueci. Fala para mim, por que um pigmento é amarelo? Porque ele reflete o amarelo e absorve os demais comprimentos de onda. Isso mesmo. Ele reflete o amarelo. Então, se o pigmento é vermelho, é porque ele absorve todos os comprimentos, menos o comprimento do vermelho. Se o pigmento se é preto, perdão, ele absorve todos, e se é branco, ele reflete todos. Vocês sabem disso melhor que eu. Então, você está vendo que está falando de cor, não tá? Então, cor tem a ver com absorção de comprimentos de ondas, de fótons. Legal. Só que olha agora o outro aqui. Os idióforos. Ih, tá acabando a bateria? Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver se tá acabando a bateria aqui, rapidinho. Ih, tá acabando a bateria. O que aconteceu aqui? Só um minutinho, eu não sei o que aconteceu aqui. Ah, voltou. Acho que voltou. Os idióforos, eles não têm a ver com cor, não. Só um minutinho, gente, que tá acabando a bateria. Eu não sei o que a cenoura fez. Só um minutinho. Ixi, acho que deu certo. Acabou que eu respondi aqui para vocês, ó. A resposta já deu na cara, né? Mas vamos lá, vamos pensar. A gente já viu a resposta, mas vamos embora lá. Os iridóforos, eles são cromatóforos reflexivos e são encontrados no camaleão. Explique um comportamento ou hábito associado à cor em cada um desses dois animais. Cite uma característica associada à reprodução desses vertebrados que os diferencia dos anfíbios. Gente, eu só coloquei isso, a gente não viu isso ainda, mas é porque é uma questão aberta, entendeu? E aí, já que eu comecei a fazer, eu vou fazer até o fim. E aí a gente aproveita e faz revisão. Eu acho que é legal para vocês que vocês sabem a matéria, vocês só vão ter que relembrar. Então, vamos lá. Vamos lá, 2 perguntas em uma, hein? Explique, aí você vai falar. Ele quer só introdução e conclusão, tá? Explique um comportamento ou hábito associado à cor em cada um desses 2 animais. Então, a gente tem que explicar em relação à coral falsa e a gente tem que explicar em relação ao camaleão. Vamos pensar. A coral falsa, ela é falsa porque ela se parece com a verdadeira, que é venenosa. Qual é a vantagem que você... Vê se você puxa lá no cérebro, puxa lá no HD, se você lembrar. Coral verdadeira e coral falsa. Elas têm a falsa, ela é vermelha, preta e amarela. E a verdadeira é vermelha, a verdadeira é São Paulina. Por isso que é venenosa, entendeu? A verdadeira é São Paulina, por isso que é venenosa. Então lembra lá, a coral verdadeira é São Paulina. Ela é venenosa. Ela é vermelha, preta e branca. E a falsa, ele acabou de falar aí, ela é vermelha, preta e amarela. A diferença é o amarelo. E por que isso é uma diferença? Porque veio de uma mutação. E essa mutação, vamos supor, eu não sei qual das duas surgiu primeiro, eu realmente não sei. Mas vamos imaginar que foi a branca. Aí o gene para branco sofreu uma mutação e aparece um gene para amarelo, mas, puxa,
aquela listrada de vermelho, preto com branco, parece muito com a vermelho, preto com amarelo. Muito parecida. Mas não é, mas é parecida, porque houve uma mudança do gene, né? E aí é parecida. E deu uma vantagem esse ser parecida? Deu, né? Porque quando a verdadeira pi, ela inocula o veneno, ela é fatal, né? Ela é peçonhenta. E a outra, ela não é ela não tem, ela tem veneno, mas não é peçonhenta, ela não consegue passar o veneno, por isso que ela é falsa. Mas ser parecida com alguém que é temido é bom, né? Então, imitar alguém, mesmo que eu não seja tão poderosa quanto esse alguém que eu imito, é bom, né? Porque aí as pessoas vão me respeitar, não vão me comer, não vão me predar. É sobre isso, entendeu? Então, a coral falsa, ela sem querer, ela parece com, foi uma mutação, com a verdadeira. E isso chama mimetismo. Mimetismo. Batesiano. Por que mimetismo batesiano? Ela não perguntou qual mimetismo, hein? Mas é mimetismo porque ela mimita a outra. Sacou? E é bom parecer com a outra, porque a outra é venenosa, então todo mundo vai achar que eu sou venenosa. É sobre isso que nós estamos falando, de mimetismo. Então, a resposta aqui. A coloração falsa imita a dos animais genuinamente venenosos. Mimetismo. Poderia até colocar mimetismo batesiano. Não tem problema. Eu colocaria até, se bobear. Pela coloração de advertência. Agora, é isso que eu queria falar com vocês. Toda vez, galera, numa prova aberta, que falar em coloração, você põe essa palavra mágica. Se tem palavra que eu quero... Eu acho que eu vou fazer Ontem, conversando na aula, né? Me falaram que, às vezes, é bom você decorar algumas palavras, né? Eu vou fazer um glossário de só palavras que você precisa decorar. Algumas poucas, não são muitas. Essa é uma delas. Aposematismo. Aposematismo é uma palavra que você tem que lembrar. Porque aposematismo quer dizer coloração de advertência, que afasta possíveis predadores. Isso é uma vantagem adaptativa, tá? Então, é isso. Mimetismo batesiano. Agora, vamos do camaleão. O camaleão já é reflexivo. O camaleão, no caso, já não é para imitar ninguém. Ele favorece a camuflagem, porque tem a ver com a luminosidade do ambiente. Então, quando ele muda de cor, igual o polvo é a mesma coisa. Quando ele muda de cor, ele some. Então, esse reflexivo tem a ver com mudança de cor. A coloração reflexiva do camaleão favorece a camuflagem. Olha que linda a questão. A questão é para falar sobre seleção natural. Isso aqui é a aula de seleção natural que nós vamos ver ainda. Então, a camuflagem é quando você imita o ambiente. O mimetismo é quando você imita outro, tá? Dificultando a sua identificação para os predadores. Aí ele quer agora, ó, cite uma característica associada à reprodução desses vertebrados que os diferencia dos anfíbios. Meu Deus do céu, como assim? Gente, nossa, ele quer saber uma diferença de anfíbio para vertebrado. Vou dar uma dica. Vai sempre na reprodução. Vai sempre na reprodução, porque começa com a reprodução. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É o ovo, né, bem? Então, você sempre fala de alguma coisa que começa primeiro. Não estou dizendo que você não pode falar de outra. Mas sempre a reprodução. Ainda mais que ele pediu aqui. Eu sei que ele pediu. Mas mesmo que ele tivesse falado sobre uma diferença que tem a ver com a reprodução, se ele não falar diferença de um anfíbio para um réptil, vai na reprodução, que você não erra. Aí você fala, mas o que eu poderia falar, gente, em relação à reprodução? Primeiro, o anfíbio é o primeiro vertebrado que chegou na Terra e não depende da água para porcaria nenhuma, nem para levar gameta. Ele não depende da água para levar nutrientes para o embrião, porque ele vai empacotar o embrião no ovo. E o ovo dele, o anfíbio também tem ovo, só que o ovo do anfíbio não tem o que o ovo do réptil tem. O que o ovo do réptil tem, que isolou o filho e deixou ele sem ficar desidratado? É um ovo com casca. E aí, graças a esse ovo com casca, exatamente isso, revestimento calcário. Então, graças ao ovo com casca, é que ele colocou água dentro do ovo, só que aí eu tenho que fazer uma bolsa de água, já que eu vou isolar meu filho, ele não vai estar mais na água, porque o girino, por exemplo, ele nasceu do ovo, né? O girino é um anfíbio. Só que o ovo dele não tinha casca, era como se fosse uma membraninha que entra e sai água. Só que do réptil, não. Agora eu tenho casca, então eu levo meu filho para fora da água e para a terra. Foi o primeiro indivíduo que conquistou a terra. Isso faz com que, primeiro tudo, a fecundação tem que ser interna, porque não vai depender de gameta chegar até o gameta feminino. A fecundação é interna, então é o primeiro animal que tudo não vai depender da água mais. Você entendeu? Antes do ovo ainda, a fecundação é interna. O desenvolvimento é direto. O que quer dizer desenvolvimento direto?
que ele já nasce e não passa por fase de larva, ele não depende de água. Quem faz larva depende de água. Então, você fala, qual que é o desenvolvimento do anfíbio? O anfíbio é o girino é larva. Larva tem que nadar. Quando você fala em larva, é desenvolvimento indireto. Então, não, ele já nasce com a fase que ele vai crescer. Entendeu a ideia? Então, ele tem fecundação interna, desenvolvimento direto, ovos com casca, e com isso, agora, aparecem alguns anexos que nenhum tinha. Qual é o anexo que aparece? O anexo que vai botar o embrião dentro da água, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. O que eu quero dizer com isso? Eu tiro meu filho da água, mas eu levo a água junto com ele. Então, eu ponho dentro de uma bolsa chamada âmnio. Eu ponho uma película que fica grudado na casca, que é o córeo, para ajudar na troca gasosa. E esse córeo faz uma bolsa que é o alantoide, que é para jogar os excretas ali, fazer troca gasosa também. Então, é o primeiro animal que vai ter âmnion, córeo e alantoide. Deu para entender? Essa é a baita diferença. Então, resumindo, são os animais que conquistaram a terra. Não dependem da água. Ah, e aí tem uma coisa. São os animais que vão ter um citoesqueleto diferente do que os anfíbios. Já vou viajar, tá? Ele não pediu isso. O que as células da pele, as células da pele do sapo são diferentes das células da pele do anfíbio, do réptil. O citoesqueleto do sapo não tem a mesma quantidade de uma proteína que tem o citoesqueleto, que é isso, queratina. Então, o citoesqueleto das células do anfíbio são diferentes em proporção do citoesqueleto das células do réptil, que é a queratina. A principal característica dos répteis é agora a pele ser queratinizada. E por que não dos anfíbios ter tanta queratina assim, embora tenha mais menos? Porque tem troca gasosa na pele. Como é que você vai impermear a pele deles? Não dá, né? Então, a queratina é uma proteína impermeável e facilitou com que eles chegassem na Terra e evitassem a desidratação. Olha que bonito! Tudo conectado. Maravilhoso. Questão assim, show de bola. Vamos pra... Aí é o seguinte... Essa questão aqui, acho que de vocês é a 2. Só confirma para mim. Eu coloquei 1, mas é 2, né? É isso mesmo? No meu slide eu coloquei 1. Vocês conseguem olhar para mim? Então é a 2, né, Duda? Essa questão aqui fala assim, a síndrome de Carter-Jenner, isso, tá beleza, então é 2, tá? A síndrome de Carter-Jenner é causada por uma doença autossômica recessiva rara. Essa mesmo? É, né? Uma doença autossômica recessiva rara. E, Dani, você não deu genética ainda, fica de boa. Autossômica, eu falei ontem. Falei ontem não, né? Acho que eu não mencionei isso direito. Autossômicas são... Lembra que a gente tem 23 pares? Autossômicos são os 22 pares de DNAs homólogos que não tem a ver com sexo. O X e o Y. Todos os genes que tiverem no homem tem na mulher. Então, quer dizer que essa síndrome é causada por um gene que tem tanto no homem tanto na mulher, é autossômico. Então, não tem nada a ver com par XY. Ô, pessoal, quem não viu genética, nós vamos ver também. Mas, de qualquer forma, é sobre isso que está falando. Acontece no homem e na mulher, tá? E ela é recessiva, ou seja, você tem que ter 2 alelos não funcionais. Mas isso é uma outra aula. Que apresenta defeitos na organização dos microtúbulos. Eita, pô! Então, o microtúbulo é uma proteína, a proteína é filha de um gene, e esse gene, ele não funciona, porque ele é recessivo. E eu não posso ter nenhum microtúbulo, porque eu tenho 2 genes que não funcionam. E aí, essa pessoa que não tem os genes que funcionam, ela tem essa síndrome, porque ela não tem esses microtúbulos e as proteínas associadas a eles, que são queratina, actina e aquela história toda. Mas cuidado, porque... Desculpa, ele não, que é a queratina, actina não, que é o tubulina, tá? Foi mal, falei errado. Os microtúbulos e as proteínas associadas a ele é a tubulina. Os pacientes com essa síndrome apresentam infecções do trato respiratório. Além da pneumonia crônica, a otite, aí falando em otite, aí ó, a Maitezinha, ó, tosse, infecções pulmonares, sinusites e eventual falência respiratória. Esse distúrbio pode levar à diminuição drástica da absorção de nutrientes no intestino, pela inativação de cílios. Ô, pessoal, o intestino tem cílio? Você quer varrer as coisas no intestino? Só se for no grosso, né? Tô brincando. Intestino tem cílio? Misericórdia. Intestino não tem cílio, não. Intestino tem outra especialização. O que o intestino tem? Absorção de nutrientes no intestino. O que tem que ser? É microvilosidades, cara.
Outra coisa, se você está falando de microvilosidades, você não está nem falando de microtúbulo. Microvilosidades, que é o que tem no intestino, você está falando de actina. Então, já estaria tudo errado aí. Isso. Então, vamos lembrar? E aí, o microtúbulo, vamos pensar no que ele produz. Eu já até respondi aí. O microtúbulo produz cílios e flagelos. O microtúbulo tem a ver com divisão celular. O microtúbulo tem a ver com a movimentação de grânulos dentro da membrana, como a gente viu ali da questão do camaleão. Entendeu? Então, a resposta tem que ter alguma coisa a ver com cílios e flagelos, e isso aí. E ele está falando, repara aqui, infecção do trato respiratório. Nós vamos aprender agora na apostila 2 que o tecido epitelial mais importante que cai no vestibular é o tecido epitelial que tem cílios de seu estratificado. Ele tem cílios e ele aparece revestindo todo o trato respiratório, tá? Porque os cílios, eles vão ajudar a varrer aquele muco. Porque eu já até comentei que existe uma célula que é uma glândula, e eu fiz uma questão dela na aula de citologia, não sei se vocês vão lembrar, é a célula caliciforme. Essa célula é uma glândula rica em complexo de Golgi e retículo, e ela produz o muco. Não esquece que muco é rico em polissacarídeo, para grudar tudo, a impureza. Então, sua garganta toda hora está produzindo esse muco e você engole, para aí chegar no seu estômago e tudo ser digerido, né? Os micro-organismos, tudo. Então, turma, aqui nós estamos falando de cílios, porque o trato respiratório é ciliado. Qual outro lugar que tem cílios, turma? Por gentileza, me ajuda. Além da traqueia, além do trato respiratório, onde mais tem cílios no nosso corpo? Quem sabe? Não estou falando dos cílios, supercílios, não, hein? Falando dentro do corpo. Onde mais tem cílios, além do trato respiratório? Se eu colocasse aqui, gente, alguma coisa com reprodução, te chama a atenção? Cílios com reprodução? Isso, na tuba uterina. Nossa tuba uterina, ela é cheia de cílios para poder ajudar, para levar, olha só, os cílios para ajudar a varrer, caso tenha fecundação, o zigoto. O zigoto, né, a mórula, né, ela ajuda a varrer. Então, a gente tem cílio, nós mulheres, na tuba uterina, e nós, homens e mulheres, tem cílios, por exemplo, no trato respiratório. Então, cuidado, ó, otite, você também pode ter aqui, ó, essa dificuldade, porque o trato respiratório, ele tem uma ligação, né, com o ouvido. Então, você vai ver tudo aqui, ó, infecções pulmonares, sinusites, é falência respiratória. Então, o que está errado aqui é inativação de cílios no epitélio? Não, isso aqui é microvelocidades. O epitélio intestinal tem microvelocidades. B, levar à esterilidade masculina. Opa, peraí. Esterilidade masculina. Esterilidade masculina tem a ver com espermatozoide. Espermatozoide tem a ver com flagelo. E flagelo tem a ver com centríolo. E centríolo tem a ver com microtúbulo. Opa, disfunção na motilidade. Poxa, isso aqui está ótimo. Poderia falar também com a reprodução da mulher, dificultando a implantação da blástula, porque o embriãozinho está sendo varrido pelos cílios lá da tuba para o útero. Entendeu? Vamos para C. Impedir a contração da musculatura esquelética. Opa, contração muscular é a quitina, pela alteração das miofibrilas. Não, está errado, porque não é microtúbulo aqui. Aqui é a quitina e miosina. D, impedir sinais químicos e elétricos passem rapidamente. Espera aí, gente, sinais químicos e elétrons pela célula até o músculo, sinais químicos e elétrons tem a ver, isso aqui não tem nada a ver com o microtúbulo, concorda comigo? Isso tem a ver com a membrana plasmática, né? Isso tem a ver com a membrana plasmática, não tem a ver com o microtúbulo. E comprometer o funcionamento de proteínas de transporte, alterando o potencial químico e elétrico. Espera aí. Proteína de transporte, ela pode até sair da célula, mas proteína de transporte, tem um erro aqui. Potencial químico, lembra da aula lá de transporte ativo e passivo, a aula de neurônio, que quando você tem alteração da química e do elétrico, é sal que está entrando e saindo, sódio e potássio e cloro, isso tem a ver com proteína de transporte, não, isso tem a ver com bomba. Transporte é bomba, é proteína de membrana, mas é bomba. Tem nada a ver com transporte. Deu para entender? Então tá errado. Então você vai colocar aqui, ó, as variações da eletroquímica de sal que entra e sai, não tem a ver com microtúbulo.
Tem a ver com a bomba de potássio, a bomba de sódio, que é uma proteína de transporte ativo. Eu gostei dessa questão. Questão nível difícil, mas ela é boa. Tá? Ela faz uma boa revisão. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Tá de boa? De boinha? Tira um print aí da tela, nenhuma? Então vamos para outra. Vocês estão gostando das questões? Tá dando para ajudar? Sim? Tá dando para dar uma revisão assim, para não ficar só falando daquilo? Aí o que eu fiz, pessoal? É o seguinte, ó, essa questão, essa aqui, ó, presta atenção. Olha essa. Olha essa. Olha essa. Olha essa. Que isso, doido? Essa tá na lista que eu mandei. Essa questão é muito parecida com essa. Só que tem um erro só. Onde que está essa questão? Na página 92 da apostila. Essa questão está na apostila, página 92. Essa questão eu coloquei na lista, porque eu vi essa na apostila. Na apostila, gente, eu cometi não é um erro da questão, não, tá? É um erro bobo, não sabe nem falar, né? Mas eu vou me botar o meu na reta. Quando eu fui montar a apostila, eu coloquei que essa questão era do integrado medicina. Só que não, eu confundi com essa. Essa questão da lista é integrado medicina, da lista que eu mandei agora. Essa questão aqui é da FUVEST, 2017, tá bom? Lá na apostila eu coloquei integrado medicina, mas eu errei. Depois vocês vão até ver lá vai lá na internet, vocês vão ver o que eu estou falando. Eu confundi esta questão com esta. Então, eu sei que não vai mudar nada, mas é que a fonte está errada, né? Na apostila era para colocar FUVEST 2017. Integrado medicina é essa. Mas olha como são parecidas, depois você compara. Por isso que eu falo, façam questões. A síndrome a mesma, é uma doença genética rara. Nessa questão falou que é uma doença autossômica recessiva, tá vendo? Rara. Então, essa questão detalhou mais do que essa da FUVEST. Os pacientes afetados pela doença apresentam comprometimento das vias aéreas. Aqui falou a mesma coisa, só que aqui detalhou mais também. Veja a diferença dessa faculdade para a FUVEST. Essa aqui é a FUVEST, está errado o que eu escrevi aqui. FUVEST, ela não detalha. Essa detalha. Então, olha bem. E, consequentemente, sofrem com infecções pulmonares. Frequentemente apresentam órgãos internos no lado oposto do corpo. Olha aqui, órgãos internos do lado oposto que a gente... Como assim, Dani? O coração nosso está mais para a esquerda. Dessas pessoas, o coração fica mais para o lado direito. Aqui não falou isso. Aqui falou. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que as questões, elas se autocomplementam. E se você já entendeu isso que eu falo, fazer questão é garantia de passaporte para você entrar na universidade. Porque é a mesma questão. Uma de 2019, a do Integrado Medicina, e da FUVEST, a de 2017. Além disso, os machos... Além disso, os machos afetados são estéreis, por alteração na motilidade dos espermatozoides. E as fêmeas apresentam disfunção ciliar ao longo das tubas. Olha que legal. Uma questão te ensinando que a outra questão não falou. Agora vamos embora lá. Com base nas informações apresentadas no texto, é possível afirmar que a doença resulta de alterações nos microtúbulos que formam os cílios e flagelos. Tá certo até aí? Só fala sim ou não. Até aí tá tudo bem? O que vocês acham? Para mim tá tudo bem. Impedindo o batimento ciliar. Isso. E movimentação dos espermatozoides. Eu não estou vendo nada de errado nessa questão. Então vamos para B. Essa para mim é a resposta. Vai na B. Nos cílios. Também pode. Prejudicando o batimento ciliar, principalmente das áreas afetadas, como vias aéreas, espermatozoides e tubo uterina. Gente, o que está espermatozoide? Isso aí. O erro está no espermatozoide, que é flagelo. Então não é a letra B. Nos espermatozoides dos pais, dos indivíduos afetados. No espermatozoide dos pais, dos indivíduos afetados, que carregam um alelo recessivo e transmite a doença aos filhos do sexo masculino. Turma, por que essa não poderia ser? Aí você vai virar para mim e falar assim, presta atenção, porque é autossômica recessiva. Não me pega, não. Não vem, não. Porque você não ia saber isso na hora da prova, porque você só sabe isso porque você viu a outra questão. Porque você sabe que é autossômica. Mas aqui você tem que ir no comando. Como é que ele me tira isso da barba? Onde que nós vamos falar? Gente, é o seguinte, ó, eu não posso garantir que, olha aqui, os espermatozoides dos pais, dos indivíduos afetados, que carregam um alelo recessivo.
Pode ser que ele carregue o alelo recessivo mesmo. Só que não é só no espermatozoide o problema. Teria que também falar da mãe. E o sexo masculino, fica esquisito também a gente falar isso, porque aí a gente está atribuindo uma doença que tem relação com o sexo. E não, eu não tenho garantia. Calma, vê se vocês estão me entendendo. Então, parece que é ligado ao sexo, mas, ô Duda, você sabe agora que não é, mas na hora da prova você não ia saber, você concorda? Você só sabe que é autossômico, a gente acabou de fazer outra questão. Você tem que pegar algum comando aí. E você não pode afirmar. Você não pode afirmar que é ligado ao sexo, mesmo porque está falando de homens e mulheres. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer você entender uma coisa. Você viu que o comando falou de homens e mulheres? E ele não e falou de genética e também não falou. Você não pode sair achando que porque está no espermatozoide está ligado ao sexo, porque no comando ele falou de uma característica, de uma doença que tem no homem e na mulher. Entendeu? E não pode afirmar, exatamente. E na letra D, na estrutura da actina e da miosina. Não, isso não tem nada a ver com actina e miosina, isso tem a ver com microtubo. E na síntese de proteína. Síntese de proteína tem a ver com RNA. Na síntese são outras proteínas que comprometem o miocárdio. E outra coisa, o que tem a ver o miocárdio aqui? Que é a contração muscular, né? Aí pode ser até tem uma coisa a ver com a actina. Então, a resposta mais correta é a letra A, que é a mais óbvia. Tá bom? Adoro, achei muito legal. Questão desse ano, da questão 3 da Unicamp. Esse ano, fresquinha. A infecção por Covid-19 resulta em maior acúmulo de muco. Eita, muco nas vias aéreas, célula caliciforme. Falei que cai sempre. É a menor glândula que você vai conhecer na tua vida. É uma célula só. Presta atenção, essa célula caliciforme do tecido epitelial estratificado da traqueia. Essa célula caliciforme ela é rica numa organela, que é o Golgi e o retículo. O Golgi, principalmente, porque o Golgi, lembra que eu falei que ele trabalha com glicose? Então, ele vai pegar a proteína, vai adicionar a glicose e vai mandar muco para fora. Muco é rico em polissacarídeo. E polissacarídeo, quem forma é o Golgi. Ele pega as glicoses, ele vai unindo as glicoses, vai fazendo glicose, e forma um polissacarídeo, que é o muco. Então, falou em muco, gente. Lembra que a célula é rica em complexo golgiense. Resulta em maior acúmulo de muco, o que pode facilitar infecções fúngicas. Então, a COVID resulta no maior acúmulo de muco, o que pode facilitar infecções fúngicas, porque quanto mais muco tem, mais as bactérias ficam grudadas, os fungos ficam grudados, contribuindo para o aumento da severidade da doença e da mortalidade. A figura 1 ilustra o epitélio respiratório normal, aquele normalzão, ó. Adivinha quem é essa célula azul? Por gentileza, poderiam me dizer como chama essa célula azul? Essa célula azul. Caliciforme, exatamente. E ela, funcionando bem, produz essa quantidade de muco, ó. Ela, bonitinha, produz esse muco. Agora, olha aqui, ó. O COVID vai infectar as células do epitélio e vai prejudicar o funcionamento das organelas. Talvez ele faz com que o rugoso trabalhe menos. Olha só a amplitude, ó. Amplitude do tempo. Pode ser que o Golgi está trabalhando de uma forma errada e está produzindo mais muco. Entende? A célula não está no seu estado normal. O Golgi pirou. E o Golgi está produzindo mais muco. Como é que você sabe, Dani? Olha aqui. Olha o tanto de muco. Mas ele não está falando. Ah, mas eu conheço. Eu sei que é complexo de Golgi que faz. Outra coisa, tá vendo que os cílios também estão sendo prejudicados? Então, o COVID, ele prejudicou. Eu poderia perguntar, gente, por que os cílios estão sendo prejudicados? Talvez, eu não sei, talvez os centríolos estão sendo prejudicados com o COVID, com o vírus. Então, você está vendo que o vírus está fazendo um desequilíbrio nas organelas e está refletindo nas estruturas que elas produzem. Beleza? É definido por amplitude. Então, ele fala assim, o funcionamento dessa estrutura... Não, a figura 1 ilustra o epitélio respiratório normal. A seta aponta uma importante estrutura. A seta aponta uma importante estrutura, que são os cílios, né? O funcionamento dessa estrutura é definido pela amplitude do movimento em função do tempo. Olha só, a amplitude do movimento. Olha que beleza o movimento. O movimento está amplo.
porque a quantidade de muco é normal. Aqui o movimento está capenga, está todo desregulado, porque aqui o peso, né, a força do muco sobre os cílios, capengou, não dá. A figura 2 demonstra os efeitos da infecção viral e suas estruturas, alterações estruturais funcionais nas células epiteliais. Todo mundo entendeu? Ô, gente, uma das habilidades da prova da Unicamp, assim como da UERJ, é você interpretar a figura, que é a principal habilidade, a principal não, mas uma das principais do Enem. Por isso que é gostoso e é bom você fazer as células da as células, as questões da Unicamp, você tem que ficar fera em interpretação de imagem. E aí isso te ajuda muito, porque lá no Enem, a imagem tem a resposta. Aqui na Unicamp nem sempre, mas a imagem na Unicamp te ajuda a ter, se você tem repertório, a interpretar e a observar e poder achar nesse desenho a resposta, sabe? Então vamos lá. É correto afirmar que as setas indicam os cílios, tá certo? Vamos ver a letra B. As microvilosidades, tá errado. Isso aqui poderia ser no intestino, mas aí não teria a ver só com muco. Os cílios e as microvilosidades. Então, olha aí, nós ficamos entre A e C já. A Unicamp é sempre assim. Você faz primeira etapa, depois você faz a outra, que você já vai eliminando. Agora ele quer dizer, ele vai explicar agora, ó. Qual que é? Ele quer saber os cílios e o efeito. Cuja função de absorção... Cílios tem função de absorção? Misericórdia. Né? Cílios não tem função de absorção. Cílio tem função de movimento, que a gente chama de motilidade. Então, a resposta correta aqui, né, seria a letra C. A estrutura indicada pela seta são os cílios relacionados com a motilidade e consequente movimentação do muco, eliminando as impurezas. Porque você precisa movimentar esse muco para ele cair lá na parede, lá do estômago, onde o pH é baixo e o estômago é uma linha de defesa, né? Então, o pH ácido vai desnaturar as proteínas das membranas, das paredes, e pronto, você mata os micro-organismos. Favorece, então. Resposta C. Fazer mais duas e a gente finaliza por aqui. Acho que nem vou falar de mutação hoje. Esquenta, não. A gente fala de outra aula. Mas vocês estão achando que está valendo a pena, gente? Posso fazer as questões? Pode continuar? Pode? Então tá bom. Vou fazer, então, essas 4 questões, porque aí a gente está fazendo revisão geral. Mutação é bobinha, dá para fazer depois. Vamos lá. FUVEST 2017. O sulfato de vincristina é uma substância usada para o tratamento de tumores. Opa! Esse quimioterápico penetra nas células, então vai atuar em alguma organela. E liga-se à tubulina, impedindo a formação de microtúbulos. Ô, gente, qual é a relação do microtúbulo com tumor? Vai lá para mim, acha a relação. Microtúbulo produz cílios e flagelos. Nós estamos querendo saber de cílio e flagelo em tumor? Microtúbulo tem a ver com divisão, fuso, é isso, com as fibras do fuso, né? A gente não está preocupado com cílio e flagelo, a gente está preocupado com fibra do fuso. Então, se eu jogar uma substância química que vai lá na tubulina, e essa tubulina é a proteína que forma o microtúbulo, e eu desnaturar ou eu quebrar o dímero, lembra do dímero? São 2 tubulinas? Eu posso quebrar esses dímeros, eu quebro o microtúbulo. E se eu quebro o microtúbulo, eu desfaço, eu não tenho como ele funcionar, tipo, na fibra do fuso. Então, não vai ter como ter metáfase, anáfase, né? Que a metáfase e a anáfase depende da fibra do fuso. Que processo celular importante para o tratamento é bloqueado quando não se formam microtúbulos? Como os microtúbulos participam desse processo? Qual é o processo, turma? Processo da célula. Eu tenho 2 processos. Qual o processo? Isso. Cuidado que, uma vez eu fui fazer essa questão, um aluno me perguntou se podia escrever divisão celular. Você vai perder ponto. Eu não sei se você vai perder todo o ponto, isso eu não sei te responder. Mas você vai perder ponto, certeza. Por quê? Porque divisão celular são 2 processos. Tem a que ocorre, que vai fazer células iguais, que é a mitose, e o tumor são formação de células iguais, porque é por crescimento celular. E você tem a meiose, que é para formar células haploides, né, com a metade do conjunto de cromossomos. Isso acontece nas células germinativas, né? Então, aqui você tinha que responder bonitinho, ó. O tratamento, eu coloco bonitinho, mas era divisão celular mitótica. Se você coloca só divisão celular, você não tira ponto cheio. Agora, também não sei se erra. Não sei te responder isso, não. Mas que ponto cheio você não tira, não.
Os microtúbulos, ele quer que você, como os microtúbulos, como, explique, verbo de comando indireto, explicativo. Como os microtúbulos participam desse processo? Os microtúbulos formados por tubulina, você tem que falar que eles são formados por tubulina. Prendem-se aos cromossomos duplicados pelos seus centromos e fracionam os cromossomos filhos ou separam. Cromossomos filhos, você pode falar cromátides irmãs. Tá bom? Cromátides irmãs. Ou cromossomos filhos. Não sei. Eu inventei que eu falo assim. Eu ponho cromátides irmãs. Para os polos opostos da célula. Eles são responsáveis pela correta separação das cromátides irmãs durante a anáfase da mitose. Então, vamos lá. Quais são os pontos que você não podia deixar de falar nessa resposta? Primeiro, que o microtúbulo é feito de tubulina, que o microtúbulo ele participa da mitose, formando as fibras do fuso. Eu não falei das fibras do fuso, mas você podia ter falado. Isso é a minha resposta. Eu não sou a dona da verdade. Isso é a resposta da Dani. Você podia colocar fibras do fuso, mas aí que tá. Você tem que falar que essa tubulina que forma a fibra do fuso, ou só os microtúbulos, onde que eu falei fibra do fuso foi quando eu expliquei que eles se prendem aos cromossomos duplicados, no centrômero. Ali eu já expliquei que é a fibra do fuso. Deu para entender? Se você colocar a fibra do fuso, você tem que falar que se prendem aos centrômeros e tem que falar do cromossomo duplicado. Por quê? Porque aí você vai falar que ela vai separar esse centrômero e vai formar cromátides irmãs ou cromossomo simples, tanto faz. Qual o processo? Anáfase. Se você não falasse da anáfase, se você não falasse das fibras do fuso, se você não falasse da tubulina, você ia perder ponto. Não sei quanto, mas você ia. Você tinha que fechar esses 3 raciocínios na questão aberta. Por que, Dani? Porque a divisão celular, ela só se concretiza com a anáfase. Tá bom, gente? E por que eu falei duplicados? Porque a gente tem que lembrar que entrou na fase S, duplicou, e que toda divisão celular tem duplicação do DNA. Eu sou besta de deixar de falar isso? Uma coisa leva a outra. Deu para entender? Aí você cala a boca do cara da banca e mostra, sou foda, sei falar sobre isso. Alguma dúvida? Por que eu escrevi tanto? Porque aqui falou como. Letra B. Para o tratamento quimioterápico, pode ser colocado dentro de. Desculpa, para o tratamento, o quimioterápico pode ser colocado dentro de lipossomos, vesículas limitadas por bicamada de lipoproteína. Que estrutura celular tem composição semelhante a lipossomo? Opa! Bicamada de lipoproteína. Membrana, Duda, completa. Membrana, que o lipossomo é uma membrana. Membrana plasmática, né? Membrana plasmática ou plasmalema, sei lá. Que estrutura celular tem composição semelhante, o que permite que ambos interajam, facilitando a ação do quimioterápico na célula. Membrana plasmática. Beleza, respondemos. O que permite que ambos interagem, facilitando a ação? O que tem na membrana que permite a interação do quimioterápico e que facilita aí a penetração? Quem manda bala aqui? Essa questão agora, a próxima parte é polaridade? Mais alguém arrisca? Se você fala polaridade, está falando da permeabilidade seletiva, né? Alguém mais arrisca além da Duda? Isso aí, Duda, vamos ver. Alguém mais, gente? Não? Ixi, então vamos embora lá. É o seguinte, aqui, Duda, vamos lá. A estrutura celular é a composição química, é a membrana plasmática. A fusão das vesículas com a membrana celular permite a introdução do quimioterápico no meio intracelular. E acabou que não colocou o resto da outra. Gente, era para continuar. Eu acho que eu não clonei. Vamos lá. Voltando aqui. Devido à polaridade que permite uma. Vai lá. Aqui tem que colocar. Eu não sei porque não continuou. Alguma caca eu fiz. Devido à polaridade, à semelhança de polaridade entre essas estruturas. Devido à semelhança de polaridade entre essas estruturas. Beleza?
E outra coisa, por que eu tinha que falar vesícula? Alguém sabe? Eu poderia não colocar também fusão das vesículas, eu poderia colocar também, ó, a endocitose. Quem sabe me dizer? Porque eu estou falando que o componente é o mesmo, né? Então, quando você tem membranas da mesma forma, elas podem se unir e se separar. Por isso que existe o transporte ativo em bloco. Por que existe o transporte ativo em bloco, que é a endocitose? Por quê? Porque eles são feitos da mesma composição estrutural. Só faltou aqui, ó, gente, devido à polaridade, tá? Eu não coloquei dessa estrutura. Aí eu ia perder ponto. Mas você pode falar das vesículas, porque quando você fala das vesículas, você está falando da endocitose ou da exocitose, do transporte ativo. Então, gente, se você quisesse colocar a fusão das vesículas por transporte ativo, entendeu? Não estava errado também, só que ele não pediu o transporte. Estou enchendo linguiça. Ele só perguntou que estrutura, o que permite que ambos interajam. O que permite é a polaridade e a formação de vesículas, que é o transporte ativo em bloco. Tá beleza? Alguém não entendeu essa questão? Eu já vou para finalizando aqui, vocês já estão ficando cansados, já deu 4 horas. Então, vamos para a última aqui agora. São 6, mas eu vou fazer 5, tá? E aí eu mando o gabarito, porque tem VOF para fazer revisão. E a última aqui, a ausência da proteína dineína da UERJ, hein? O UERJ é muito boa para Enem. A ausência da proteína dineína, importante para o bom funcionamento de cílios e flagelos, aqui, ó, é uma consequência de um distúrbio hereditário em seres vivos. De novo, gente, aquela síndrome apareceu pela 3ª vez. Essa questão é sobre a mesma síndrome que já caiu no Integrado Medicina, na FUVEST e agora na UERJ. Veja, um em 2019, o outro em 2017 e agora, ó. É a mesma síndrome. Só que ele não falou assim. Indica o motivo pelo qual essa alteração genética resulta em frequentes problemas respiratórios nos seus portadores. Em seguida, então, presta atenção, primeira pergunta, indique, Paulo. Seguinte, relacione, você só vai correlacionar. Não tem que começar introdução, desenvolvimento e conclusão, porque não é nem como, nem explique. Em seguida, relacione esse distúrbio com a infertilidade em indivíduos de sexo masculino. Indique o motivo pelo qual a alteração resulta em frequentes problemas respiratórios. Lembra o motivo? Qual que era o motivo? Inibição da formação dos cílios. É por aí. Motivo, exatamente. O não funcionamento dos cílios. Tá certo, Duda, que você colocou também. Tá? O não funcionamento dos cílios favorece o acúmulo de muco. Só que, Duda, deixa eu ver como é que você colocou aqui. Inibe a formação de cílios. Você só tinha que complementar com o muco, tá? Favorece o acúmulo de muco. Porque o problema do cílio, ó, o cílio não é para movimentar? E aí você tem que falar o movimento. Então, toda vez que você falar de cílio, de traqueia, você tem que falar de muco, porque o cílio é para movimentar o muco. O cílio no protozoário é para movimentar o protozoário. O cílio na tuba uterina é para movimentar o embrião, sabe? Então, assim, o não funcionamento dos cílios ou a inibição da formação dos cílios, que favorece o acúmulo de muco ou impurezas nas vias respiratórias. Esse é o motivo. Em seguida, depois você deu um motivo, né? Aqui é o motivo. Motivo pelo qual a alteração genética resulta em problemas respiratórios. Problema respiratório porque você não se livra do muco, né? O muco é a principal resposta, que é o muco. Mas é óbvio que tem o cílio também, porque o muco não vai ser varrido. E não vai ser varrido por causa do cílio. Estão enxergando? E aí o muco não fica retido, e aí vai causando infecções maiores, porque as bactérias e os fungos não vão ser inativados pelo estômago. Mas isso não precisa colocar, não. E agora vamos lá. Em seguida, relacione esse distúrbio com a infertilidade. A relação desse distúrbio com a infertilidade tem a ver o quê? E tem a ver, não tem a ver com o muco agora, né? Agora tem a ver com o espermatozoide, com o flagelo. Relacione. Esse distúrbio, o distúrbio, provoca baixa motilidade, baixa movimentação dos espermatozoides. Tá vendo a palavra motilidade?
Uma prova aberta, você sempre usa motilidade do que movimentação. Ou mobilidade, que é a mesma coisa. Mas quer usar movimentação também? Usa, não tem problema. Mas é que eu acho mais bonito. Mas tudo bem. Provoca baixa movimentação, mobilidade ou motilidade dos espermatozoides, comprometendo seu deslocamento para a fecundação. É isso. Então, eu vou parar por aqui, porque eu vou ser mais assim com horário. Porque se deixar, eu vou até às 6. Aí vocês não assistem mais minha aula.